Então agora nós vamos abrir a palavra, vamos lá para Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Antes, Cristiane, está tudo certinho? Tem mais alguma coisa? Está tudo certo? Tudo certo então com missões. Nós vamos para Lucas, o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 5. A partir do versículo 1, compartilhe a sua Bíblia, compartilhe o seu smartphone, compartilhe o seu iPad com alguém aí que por acaso não esteja com a Bíblia. Compartilhe com ele a leitura da palavra de Deus. Também nós temos um texto publicado aqui no telão da igreja. Você pode também acompanhar o texto pelo telão. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, a que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem as redes para a pesca. Respondeu Simão: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos mais nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro lado do barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que o Senhor aplique essa sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos sair daqui te amando muito mais do que te amávamos quando chegamos aqui. Nós queremos sair daqui, Senhor, muito mais perto do Senhor, uma intimidade maior com o Senhor, mais envolvidos com os propósitos do Senhor. Deus, nós te amamos, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus. Agora, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus a bênção de sermos alimentados pela Tua palavra, de recebermos essa palavra, e que essa palavra, Senhor, possa alimentar a nossa alma, falar ao nosso coração, nos levar a atender os desafios do Senhor. Que essa palavra possa entrar agora na nossa vida e ser recebida, e que ela possa produzir muios resultados. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse período eu li algumas coisas, e dentre as coisas que eu li também um livro, parte de um livro de um pastor psicólogo que é um dos meus admiradores, o pastor Marcelo Aguiar, lá de Vitória. Ele tem um livro muito legalzinho que chama-se Querem Ser Curados? É o título do livro. E ele trata alguns assuntos ali, e muito do que eu vou falar hoje aqui foi inspirado naquilo que eu pude ler ao longo desse período, algumas aplicações que Deus falou ao meu coração. Mas nós estamos nesse período de missões mundiais, nessa campanha. O tema é Leve Esperança.
E a esperança é uma das coisas que mais está ausentes no mundo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num mundo sem esperança. Você conversa com qualquer pessoa, você vê um pesquisador fazendo uma entrevista na rua, e quando começa a fazer perguntas sobre o futuro, começa a fazer perguntas sobre a ética, começa a fazer perguntas sobre a moral, começa a fazer perguntas sobre família, começa a fazer perguntas sobre a política, uma série de coisas, você contempla que nós estamos num mundo sem esperança. O mundo está vazio de esperança. E é isso que nós precisamos, ao longo desse período, entender que nesse mundo sem esperança, há muitas e muitas e muitas situações que somente Jesus Cristo poderá levar esperança. Nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo, muitas situações na vida, o homem não vai encontrar esperança em outra pessoa, em outro lugar, em uma ciência ou em uma filosofia. A única esperança estará em Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos, primeiramente, nós precisamos entender se Jesus já é a sua esperança. A Bíblia diz que quando nós temos Jesus Cristo, nós enfrentamos perplexidades, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos problemas, mas nós jamais ficamos sem esperança. Nós jamais ficamos desesperados, porque se temos Cristo, temos esperança. E nesse texto, uma frustração havia tomado conta do coração de alguns experientes pescadores. Eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Nada. E agora Jesus chega ali, uma multidão vinha seguindo Jesus. Jesus precisava pregar para uma multidão. E aí Jesus pede emprestado o barquinho dele. Eles estavam lá lavando as redes, o barquinho parado ali, porque eles não conseguiram pegar nada. Encostaram o barquinho, e Jesus não tinha um púlpito como esse, bonito. Jesus não tinha um microfone como esse. Jesus, como é o Senhor de todas as coisas, Jesus sabia que se ele falasse do mar, o próprio vento ajudaria a voz dele a chegar até as pessoas. O falar do mar para a terra teria um efeito acústico. Ele não ia poder ficar gritando tanto. Então ele senta no barquinho e começa a ensinar no barquinho. Você empresta o barquinho aí, Pedro? Sim, senhor, pode usar. Ele começa a pregar. Ele ensina. Quando ele termina de ensinar, ele olha para eles assim e fala assim: olha, Jesus não disse isso, eu estou aqui fantasiando um pouco mesmo, tá? Eu disse: olha, muito obrigado por ter usado o barco de vocês, mas eu vou abençoar vocês. Presta atenção. Eu vou fazer umas observações antes de entrar no meu assunto. Muitas vezes você está deixando de receber bênçãos porque você não quer colocar as coisas da sua vida para Jesus usar. Você não deixa Jesus usar suas coisas, você não deixa Jesus usar seus barquinhos, você não deixa Jesus usar teu dinheiro, você não deixa Jesus usar teus dons, você não deixa Jesus usar sua casa. Quantas vezes você poderia abrir a sua casa para uma célula, mas você não abre de jeito nenhum. Mas Pedro agora pega aquilo que era dele, o barquinho dele. Não, Jesus, pode usar. Depois que Jesus usa, prega, o que Jesus faz? Agora eu vou te abençoar. Você me abençoa, agora eu vou te abençoar. Volta com esse barco para o mar, vai para tal direção, lança as redes, que vocês vão voltar com a rede cheia. Vai ser uma pesca maravilhosa. Aí Pedro vai com os amigos dele. Pedro primeiro falou: Senhor, nós pescamos a noite toda. A gente conhece esse negócio um pouco mais do que o Senhor.
Mas como o Senhor mandou eu lançar a rede, como o Senhor mandou lançar a rede, sob tua palavra vou lançar a rede. E aí, debaixo dessa palavra de Jesus, ele lança a rede. Quantas coisas poderia mudar na nossa vida se, ao invés da gente ficar ouvindo o que a mídia está falando, o que os amigos estão falando, o que a imprensa está falando, o que pessoas sem ética nenhuma estão falando, o que pessoas que não são referenciais para quem estão falando, se nós estivéssemos mais preocupados em dizer para Jesus, assim: Jesus, sob a tua palavra lançarei a rede. Sob a tua palavra é que eu farei isso. E Pedro, então, apesar de toda a sua experiência no mar, ele resolve dizer: sob a tua palavra lançarei a rede. E eles lançam a rede. E quando eles voltam, tinham tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que eles ficaram assim, completamente perplexos, tiveram que pedir ajuda de outros barqueiros, de outros pescadores. Quando botaram os peixes dentro do barco, o barco quase afundou de tanto peixe. Aí Pedro, ele impactado com aquilo, ele percebendo que aquilo não era uma coisa natural, que diante dele estava Deus Todo-Poderoso, ele vai e se prostra diante dele, e ele se prostra numa atitude de reconhecimento, uma atitude de adoração. Ele se prostra ali, diz o texto que ele se prostra diante de Jesus, e quando ele chega prostrado diante de Jesus, ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador, eu não sou digno de estar na presença de uma pessoa como o Senhor. E Jesus disse: não, Pedro, me afastar coisa nenhuma. Eu tenho algo ainda melhor para você. Eu tenho algo muito mais extraordinário para você do que encher um barco de peixes. Sabe o que é, Pedro? Você até aqui foi pescador de peixes. Agora eu vou fazer de você pescador de almas, pescador de almas. Estar no propósito de Deus vai ser para você muito mais abençoador do que qualquer outra coisa que você conquiste nesse mundo. Estar no propósito de Pedro, de Deus para Pedro, era muito mais especial e muito mais maravilhoso do que um barco superlotado de peixe, que era o grande sonho de um pescador. O sonho de um pescador era um barco lotado de peixe, mas Jesus falou: mas o meu plano para você é muito mais importante do que os seus planos e os seus sonhos. O seu sonho é um barco cheio de peixe, mas o meu plano para você é que você seja um pescador de almas. É nesse texto que eu quero trabalhar com vocês, sobre esse Jesus que leva esperança. Leva esperança, porque esse Jesus é assim. Esse Jesus, nós podemos levar, ele é o Jesus da esperança, é ele que nós levamos. Quando nós falamos em levar esperança para o mundo, nós não estamos falando em levar a igreja. A igreja é uma consequência, nós estamos falando em levar Jesus. Jesus é esperança em situações totalmente desesperadoras e frustrantes. Aqueles pescadores estavam vivendo uma situação frustrante. Jesus os pegou no momento em que a única coisa que eles tinham para fazer na vida era lavar a rede, porque eles não conseguiram nada. E o que acontece é que, apesar do grande esforço deles, eles trabalharam, mas não pescaram nada. E às vezes na vida é assim que a vida se apresenta para nós. Às vezes você já não sabe mais o que fazer, porque você está trabalhando, você está se dedicando, você está orando, você está buscando, você está fazendo tudo e continuam as coisas não acontecendo. Mas aí o que acontece? O que acontece é que ali agora Jesus chega.
E quando Jesus se faz presente, as situações se modificam. Nós temos que levar esperança. E levar esperança é levar a presença de Jesus. É levar Jesus para todos os lugares que nós precisamos levar. Porque quando Jesus chega, a presença de Jesus começa a fazer diferença. O que vai fazer diferença, eu quero que você entenda isso. O que vai fazer diferença não é levar você, não é você levar uma pessoa simplesmente na sua célula. O que vai fazer diferença é Jesus estar presente na sua célula e você levar essa pessoa à presença de Jesus através da sua célula. Se você levar uma pessoa na sua célula, mas lá na sua célula não tem a presença de Jesus, o que faz diferença é a presença de Jesus. Nós temos que ser pessoas de oração, de jejum. Nós temos que ser pessoas consagradas. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Como nós falamos aqui durante o mês, pessoas que estejam buscando a santificação. Para quê? Para que Jesus esteja presente e mais do que presente. Porque Jesus sempre está presente. Que a presença de Jesus se manifeste. E aí então o que acontece ali? Jesus chega e a presença dele se manifesta. E quando a presença dele se manifesta, coisas extraordinárias acontecem. Como diz esse livro que eu li, ele usa a seguinte expressão lá no determinado momento, diz assim: o lago era o mesmo, não mudou de lago, era o lago de Genezaré, o mesmo que eles tinham pescado antes. O barco, os barquinhos eram os mesmos. As pessoas também eram a mesma. O que fez a diferença de tudo dar errado e agora tudo deu certo? A diferença era a presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então leve esperança. Esse tema de missões mundiais precisa ser uma coisa encarnada em cada um de nós. Nós precisamos entender que há circunstâncias na vida que elas só serão mudadas com a presença de Jesus. Há situações do nosso Brasil que só serão mudadas com a presença de Jesus. Há situações na vida que só serão mudadas com a presença de Jesus. E por isso nós precisamos levar esperança. Porque levar esperança é levar Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, ele é que é imutável. Ele é imutável, ele é o mesmo. Esse Jesus que fez diferença lá, faz diferença aqui. E ele pode mudar qualquer circunstância. E Jesus, ele tem interesse em nos ajudar em tudo, inclusive nas nossas atividades do dia a dia. Mas como Jesus vai te ajudar se a presença dele não está lá fazendo diferença? Jesus tem que estar presente no seu dia a dia. E se Jesus estiver presente no seu dia a dia, Jesus quer te ajudar no seu dia a dia. Aquilo ali era o dia a dia dos pescadores. Eles pescavam todo dia. Aquilo era o cotidiano deles. E agora Jesus presente, Jesus quer fazer diferença no seu dia a dia. E se você permitir que a presença de Jesus se manifeste em você e através de você, vai fazer diferença no seu cotidiano e vai começar a fazer diferença onde você estiver. Aqui fez diferença no meio dos pescadores, mas vai fazer diferença no meio dos advogados, vai fazer diferença no meio dos empresários, vai fazer diferença no meio dos médicos, vai fazer diferença no meio dos motoristas, vai fazer diferença no meio dos marceneiros, vai fazer diferença no meio das donas de casa, vai fazer diferença no meio dos comerciantes. Onde quer que você esteja vivendo o seu dia a dia, a presença de Jesus em você e por você pode fazer muita diferença. E é assim que a gente leva esperança. É assim
presença de Jesus. Amém? Esse é o primeiro quadro do texto que eu quero destacar. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto foi a atitude de Pedro. Quando tudo aquilo acontece, e o que Pedro mais queria então, o Simão mais queria até aquele momento, o maior desejo dele era um barco lotado de peixe. Ele trabalhou a noite inteira, ele se esforçou, não deu certo, e agora, o que acontece? Agora, com a ação de Jesus, o barco não está lotado não, o barco está super lotado de peixe, porque ele conseguiu tudo o que ele queria. Mas Pedro, ele teve uma atitude tão extraordinária para entender que Jesus Cristo, ele não quer apenas mudar as nossas circunstâncias. Se Jesus Cristo muda a tua circunstância hoje, mas se ele não muda o teu coração, amanhã você vai estar envolvido na mesma circunstância de novo. O que Pedro está entendendo, e agora ele nem dá bola para o peixe, não está nem aí para o barco cheio de peixe. Agora ele se dirige para Jesus e diz: Jesus, tem algo que o Senhor precisa mudar dentro de mim. Se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Ele estava entendendo que o coração dele era um coração pecador, e não adiantava mudar as circunstâncias se não mudasse o coração. Há coisas que só Deus pode mudar, uma delas é o nosso coração. Há coisas que só Cristo pode mudar, que é o nosso coração, ou seja, ninguém nesse mundo pode mudar a nossa inclinação para o pecado. Não há nada nesse mundo que mude isso, que nos ajude a vencer isso, que promova uma restauração, uma regeneração, a não ser a presença de Jesus. Ele chega: Senhor, afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Eu trabalhei, não consegui, Senhor, mas o meu maior problema não está nessa circunstância aí, não. Meu maior problema está aqui dentro de mim. Eu tenho um coração pecador. Eu tenho um coração pecador. E aí Jesus Cristo ali, lidando com Pedro, estava entendendo que nós precisamos entender também, que Pedro entendeu, que nós precisamos entender que Deus requer pelo menos 3 condições para mudar o nosso coração. E se você não muda por dentro, se você não mudar por dentro, se as tuas circunstâncias estão mudando, se você até está sendo abençoado por Jesus e as circunstâncias estão mudando externo, mas você não muda por dentro, então isso não vai resolver de fato o seu problema. A transformação do ser humano precisa ser por dentro. E há 3 coisas que precisam acontecer para que uma pessoa se transforme por dentro. Primeiro, precisa reconhecer a sua pecaminosidade. Eu sou pecador. É reconhecer que nós temos uma inclinação para o mal, nós temos uma inclinação para o pecado. É reconhecer que o pecado nos afasta de Deus, nos inclina para fazer tudo que a carne quer. O pecado nos leva a valorizar tremendamente a carne, e nós nos deleitamos nos prazeres carnais, de tal forma que a gente acaba deixando Deus de lado. Então a primeira coisa, se você não reconhece quem você é, você jamais vai mudar. Tem pessoas que nunca mudam, porque elas nunca reconhecem seus problemas.
E Pedro agora, ele está dizendo para Jesus: Senhor, eu sou pecador, se afasta de mim, eu não mereço isso, eu não tenho como receber isso, eu não tenho como estar na tua presença, o problema é aqui dentro. Deus quer transformar a sua vida. Tudo que Deus faz aqui é para que nós amemos ao Senhor, nos tornemos mais perto dele e transformemos nossa vida. Eu falei hoje de manhã, o meu sermão hoje de manhã foi sobre o perigo da estagnação. É você que é crente está estagnado. Você é o mesmo crente que era ontem, mesmo crente que era há 10 anos, a sua vida não é transformada de glória em glória. Você está do mesmo jeitinho. A sua vida não está sendo transformada, portanto, os propósitos de Deus não estão se cumprindo em você. Porque o propósito de Deus é que todos nós nos transformemos a cada dia. E muitas vezes nós paramos, estagnamos, porque nós ainda não estamos reconhecendo de fato quem nós somos. Quem nós somos. Pedro então ele reconhece quem ele era. Segunda coisa que faz com que nós sejamos alcançados por Deus é quando a gente percebe que nós não podemos salvar a nós mesmos. Tem pessoas que até se sentem pecadoras, tem pessoas que até reconhecem seus problemas, reconhecem suas dificuldades, suas batalhas, mas elas começam a querer resolver por elas mesmas. Elas começam a querer dar jeito na sua vida por elas mesmas. Tem gente que sabe que é pecadora, ela entende que é um pecador, ela entende que se ela precisa investir na eternidade, aí ela começa a agir por ela mesma. Ela acha que se ela sair distribuindo caridade, se ela procurar uma religião e praticar uma série de atividades religiosas, se ela começar a fazer isso, aquilo, ela vai conseguir resolver o seu problema espiritual. Ela quer resolver tudo por ela mesma. Então, o segundo pré-requisito para que uma pessoa seja realmente alcançada por Deus, transformada por Deus e usada por Deus, é reconhecer que você não pode salvar a si mesmo. Você precisa da ajuda de Cristo. Você precisa de Jesus. Só Jesus morreu por você. Só Jesus pode perdoar os seus pecados. Só Jesus verteu o seu sangue na cruz por você. Só Jesus é o Salvador. E só Jesus pode transformar o interior. Um psicólogo pode ajudar você a arrumar um pouco a sua mente, mas ele não pode mudar o seu interior. Ele não pode transformar você de pecador a um homem santo. Não pode. Só Jesus. O meu desempenho não resolve o meu problema do pecado. E aí eu tive um contato com uma leitura um dia desse, em que é mais ou menos assim: quando eu reconheço que é só Jesus, é como eu entendesse o seguinte, que o meu desempenho não resolve o meu problema de pecado. Não resolve. Porque Cristo já se desempenhou e já resolveu esse problema para mim. Então, essa história que eu li, essa ilustração que eu li, é o seguinte: Cristo já resolveu o meu problema, Ele já desempenhou por mim, Ele já resolveu o meu problema espiritual e Ele conquistou a medalha. Ele já se desempenhou e o desempenho de Jesus foi tal, foi perfeito, que Ele ganhou a medalha. Agora, o que Cristo quer é compartilhar essa medalha comigo. E a medalha que Ele ganhou, porque Ele se desempenhou, Ele quer compartilhar essa medalha comigo. E eu agora vou viver por amor a Cristo, pelo fato dele ter compartilhado essa medalha. Pelo fato dele ter compartilhado essa medalha comigo, agora eu vou
independente do meu desempenho, ele compartilha a medalha comigo, e agora, por amor a esse Cristo que compartilhou a medalha dele comigo, é que eu, por amor a ele, vou procurar viver uma conduta tal que o agrade. Mas não que o meu desempenho é que resolve o meu problema. O meu desempenho é por amor àquele que já resolveu o problema. Amém? Então é isso, nós precisamos entender isso. O meu desempenho é por amor, por aquele que conquistou aquilo que ele conquistou, ele compartilhou comigo. Eu procurarei agora honrar essa medalha. Eu farei todo o esforço para que eu também passe essa medalha para outros, para que outros também conquistem essa medalha. Amém? Senhor, disse Pedro, não dá para mim sem o Senhor. Eu sou um pecador. E outra coisa, terceira. Então, primeiro, eu preciso, para que realmente a esperança de Jesus me alcance, para que Cristo me alcance, e essa esperança inunde a minha vida, e eu possa levar esperanças aos outros, eu preciso reconhecer quem eu sou um pecador. Segundo, eu não posso fazer nada para salvar a mim mesmo. Cristo já fez. Agora, o que eu posso fazer é dedicar a minha vida a Ele, é reconhecer que Ele conquistou para mim, e eu receber e viver por amor a Ele. E a terceira coisa que eu preciso entender é que eu preciso entregar-me a Cristo e deixar o que for necessário para seguir. Jesus Cristo chama os pescadores para seguir. O que eles fizeram? Deixaram as redes e seguiram. Muitos não estão encontrando esperança porque não dão esse terceiro passo. Na hora de deixar tudo para seguir, não deixa. Será que foi fácil para Pedro deixar um barco cheio de peixe? Tudo o que ele queria era um barco cheio de peixe, lotado, quase afundando. Mas Pedro até se esqueceu do barco hoje. Ele até se esqueceu de tudo quando ele esteve contemplando a presença de Jesus na vida dele, a presença gloriosa de Jesus. Então, se você quer ser alcançado por Jesus, você precisa entregar-se a Ele e deixar o que for preciso para seguir. Seguir a Cristo significa mais do que reconhecê-lo como Salvador. Seguir a Cristo, deixar o nosso passado para trás, confiar no nosso futuro e comprometer-se com Ele. Seguir a Cristo, vou repetir, significa muito mais do que reconhecê-lo apenas como Salvador. Seguir a Cristo é deixar o nosso passado para trás, confiar no nosso futuro e comprometer-se com Ele. Isso é seguir a Cristo. É isso que Pedro e outros discípulos vão fazer. Eu quero ainda nessa momento dizer nesse texto um outro quadro. Então, o primeiro quadro foi aquele quadro de frustração, um quadro em que as circunstâncias eram adversas. Jesus presente ali transforma a circunstância. A presença de Jesus pode mudar as circunstâncias. A segunda reflexão é que não basta mudar as circunstâncias se eu não mudo o coração. E para mudar o coração eu preciso entender que realmente eu não posso fazer isso sozinho, que eu tenho uma inclinação, que eu sou pecador, e eu sendo pecador, eu não posso por mim mesmo fazer algo que possa de fato agradar ao Senhor. Viver na presença de Deus, o pecado me impede. Então eu preciso de Jesus, reconhecendo que eu sou pecador. Eu preciso de Jesus entendendo que eu não posso salvar-me a mim mesmo. Não há nada que eu possa fazer para salvar-me a mim mesmo, a não ser me entregar àquele que já fez tudo para que eu possa ser salvo. Agora tem um terceiro quadro nesse texto, quando Jesus então chama
esses homens para serem pescadores de homens. Jesus chega para eles e diz: Simão, não tenha medo não, rapaz. Vou trabalhar na tua vida. Porque você está agindo assim, eu vou começar a trabalhar em você e você vai ser transformado. E você, de pescador de homens, Simão, você vai ser transformado em pescador de almas. Porque você agiu assim, eu posso trabalhar em você e vou transformar você. Ele foi transformado mesmo. Com todos os defeitos, com todos os problemas do ser humano, mas foi um homem extraordinário, usado poderosamente por Deus. Então, o que acontece agora? Cristo muda o curso da vida de Pedro e Jesus. Presta bem atenção. Eu quero encerrar com esse ponto. Cristo é a esperança que chega até o coração das pessoas, que chega à vida das pessoas para mudar o curso da vida das pessoas. E ele agora, a vida de Pedro vai mudar de curso. Havia algo que poderia dar muito mais prazer e muito mais sentido à vida dele do que apenas uma extraordinária pescaria. Andar dentro e de acordo com os propósitos de Deus para ele, viver de acordo com a missão que Deus tinha para ele, seria muito mais prazeroso do que um barco cheio de peixe. Tem muita gente deixando de andar em missão com Deus, porque não acredita que andar em missão com Deus vale muito mais a pena do que um barco cheio de peixe. E Deus nunca vai poder mudar o curso da sua vida enquanto você não entender que andar em missão com Ele é a coisa mais prazerosa da face da terra. Que não tem nada mais prazeroso, que não tem nada que dá mais sentido à vida do que andar em missão com Deus. Tem nada. Sua profissão, seus sonhos, seus ideais, seus planos, nada disso pode dar mais sentido à sua vida do que andar em missão com Deus na face da terra. E ele então deixa tudo todo e ele vai entrar em missão com Deus. Ele agora ganha um senso de propósito, agora ele ganha um propósito na vida. Quando nos encaixamos no propósito de Deus, encontramos razão para viver. E quando encontramos razão para viver, temos plena realização. Ninguém tem plena realização se não encontrar razão para viver. Pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas não tem plena realização. Agora Pedro deixa tudo, ganha um novo rumo à vida dele, e com certeza ele vai encontrar plena realização. Este mundo está repleto de pessoas vagando de um lado para o outro. Esse mundo está repleto de pessoas que estão vagando de um lado para o outro, e cada dia mais desencantadas, cada dia mais buscando sentido e não encontrando. Busca aqui, busca ali, busca acolá, mas a vida só vai ganhar verdadeiro sentido e completa realização quando nós andamos em missão com Deus. Agora, Pedro, eu vou colocar coisa muito mais prazerosa na sua vida. Você vai ser pescador de almas. Eu vou dar um novo curso para a sua vida. A sua vida vai ganhar uma nova direção. Pedro, você agora não vai mais viver para ficar simplesmente em função das simples satisfações das suas necessidades. Você não vai agora viver mais só para satisfazer os seus caprichos. Pedro, você está desperdiçando muita coisa na sua vida. Agora eu vou dar um curso na sua vida que você vai agora, de fato, fazer com que a sua vida possa ser uma vida muito mais preciosa. Como tem gente desperdiçando a vida porque não está vivendo na missão de Deus.
não está vivendo de acordo com os propósitos que Deus tem para você. Você está vivendo a sua vida do seu jeito, da sua maneira. Você está assim, com uma garra tremenda para conquistar coisas, para conquistar metas, alvos, coisas que você planejou para a sua vida, mas você está esquecendo de que o que vai realmente dar sentido, significado à sua vida, somente quando você está encaixado no propósito de Deus para você. Pedro, meu propósito para você não é ficar aqui nesse barco, tem coisa muito mais significativa. Tem coisas que vai te realizar muito mais. Você vai ser pescador de almas. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, está precisando mudar o rumo da sua vida. Quem sabe você entrou hoje aqui, você veio aqui e as suas circunstâncias de vida estão sem esperança. Está tudo muito frustrante como estavam aqueles pescadores naquele momento que Jesus chegou ali. Você tem tentado, tem se esforçado, tem batalhado, tem até dobrado o joelho, mas as coisas não estão acontecendo. Jesus hoje quer chegar até você. Ele quer chegar diante de você para começar a fazer uma diferença muito grande. Para fazer realmente uma diferença. E talvez Ele vai mandar você lançar a rede para outros lados. Talvez Ele vai mandar você para ir fazer o que você está fazendo, mas de outra maneira. Talvez você vai ter que ir para águas mais profundas. Mas se for de acordo com o plano de Jesus, você vai ser muito bem sucedido. Deus vai te abençoar muito. Jesus quer encher o teu coração de esperança, mas também talvez você esteja aqui hoje dizendo: pastor, eu estou batalhando, porque eu quero mudar tudo, quero mudar todo mundo, quero mudar as circunstâncias, mas ainda não estou trabalhando a minha mudança. A mudança aqui dentro, a mudança do meu coração. Como Pedro disse: Senhor, o problema meu é o meu coração. Eu tenho que mudar aqui dentro, não quero nem chegar perto do Senhor, porque não dá. Se afasta, Senhor, porque o meu coração é duro. Eu sou um pecador, Senhor. Mas Jesus: não, Pedro, não é isso não. Se você, Pedro, reconhecer mesmo o que você está fazendo, se você, Pedro, entender que você não pode fazer nada para mudar o seu interior, mas eu posso fazer. Eu posso entrar na sua vida e fazer. Se você entende que não é por você, Pedro, mas sou eu que vou fazer, e você se entregar a sua vida a mim, Pedro, vai ser algo extraordinário. Vou mudar você. Só quem muda a sua natureza é Jesus. É o Espírito Santo de Jesus habitando em você, vai começar a mudar. Se você ainda não fez isso, você precisa do Espírito Santo habitando em você para começar a te mudar por dentro. Você não quer fazer isso nessa noite? Nessa noite você não entende que você precisa dar um novo rumo à sua vida. Que assim como Jesus tirou aqueles pescadores dali e transformou aqueles homens nos grandes líderes da igreja, que Jesus também quer mudar o rumo da sua vida. Que Jesus quer dar um outro rumo à sua vida. Mas para isso você tem que estar se entregando a Jesus, confiando. Eles largaram tudo. Eles deixaram o barco cheio de pedra, deixaram o barco vazio, não. Deixaram o barco cheio de Deus, deixaram rede, deixaram tudo e seguiram. Quem sabe Jesus quer fazer o mesmo com você nessa noite? Ele está te convidando para dar a você um novo rumo na sua vida. E você nessa noite vai dizer: Jesus, não muda apenas as minhas circunstâncias, não. Eu quero que o Senhor mude aqui dentro. Eu quero um novo coração, Jesus. Eu quero uma nova natureza. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova criação é. Uma nova natureza se faz. E Jesus, eu quero que o Senhor, eu quero seguir no rumo apontado por você. Quem nessa noite será a primeira pessoa a dizer: eu quero isso para mim? Eu quero isso para mim. Eu reconheço que preciso de Jesus, eu sou um pecador e quero que Jesus faça essa obra na minha vida. Se você quer isso, quem vai ser a primeira pessoa a levantar e dizer: eu quero isso para mim? Levante a sua mão onde você está. É alguém que está mais decisão nessa noite? Onde você está? Levante a sua mão. Deus te abençoe. Coração.
Tem mais alguém? Levante a sua mão. Deus te abençoe. Pode. Tem mais alguém?